Olá, eu sou o Lucas Gonzalez, estamos começando mais um podcast Soluções em Foco Intelbras, de volta aos nossos estúdios aqui mesmo na sede. E hoje vamos falar sobre o começo de uma jornada, literalmente, né? Às vezes essa etapa passa até despercebido, mas a gestão de ponto é uma das rotinas que impacta diretamente no dia a dia de empresas e também de funcionários, colaboradores, né? E vamos ver como novas tecnologias podem trazer mais economia e assertividade para esse processo. Mas para falar sobre isso, temos aqui a presença de alguns especialistas no assunto. Sérgio Tosta, sócio fundador e conselheiro da CertPonto, Anderson Grande, também sócio fundador e CEO na CertPonto, e Nathanael Lima, executivo comercial aqui na Intelbras. Senhores, obrigado por aceitar o convite e por estar aqui com a gente hoje. Nós é que agradecemos. Nós agradecemos e eu diria que é uma grande jornada. É verdade. É uma parceria nessa jornada grande. Com certeza. Perfeito, pessoal. Então, a gente agradece e vai ser uma conversa muito rica. Tenho certeza que quem está nos acompanhando também vai tirar bastante proveito. E vale estender um pouquinho mais das apresentações. A gente quer conhecer primeiro os convidados, né? Sérgio e Anderson. Conta um pouquinho para nós da sua trajetória e como surgiu essa parceria Intelbras e CertPonto. Quer começar? À vontade. Então vamos lá. Meu nome completo é Sérgio Roberto Martins Tosta, sou paulistano, nasci em 1950 e durante muito tempo trabalhei em várias empresas. Eu comecei na manufatura de brinquedos Estrela como um trainee de auxiliar de escritório, na época se chamava arquivista, e por 3 vezes trabalhei na Estrela e na segunda vez que eu voltei para lá, eu arrumei um emprego de programador de computador. Aí fui evoluindo na carreira, saí, voltei para a empresa, para a Estrela como analista ainda, e ao final de um tempo fui para a Bung, e nessa época eu acabei a faculdade, a Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, e fui convidado para ir para Recife, deixar de ser um técnico para ser um vendedor. E fui trabalhar, nessa época eu trabalhava no Grupo Bung e fui assumir uma empresa em Recife. Fiquei lá por 3 anos, dei certo na carreira de vendedor, nunca me imaginei como vendedor, mas fiz uma carreira muito boa. Fui chamado para ser gerente nacional de vendas do Grupo Bung na época, um futuro diretor da Bung, e recusei. Acabei ficando em Recife e fui trabalhar numa empresa chamada Mercadinho Nova Vida. Ninguém podia imaginar que alguém deixasse o Grupo Bung para trabalhar no Mercadinho Nova Vida. Mas era um excelente desafio. Eram 14 lojas quando eu entrei, em 1985, e em 88, quando eu deixei, já tinham 34 lojas. Daí eu vim para Ribeirão Preto, onde hoje é a sede da CertPonto. Era um momento da implantação da nota fiscal eletrônica, eu trabalhava numa distribuidora de medicamentos como gerente geral, e aí eu me interessei pela nota fiscal eletrônica e participava de uma entidade chamada Abafarma, que é a Associação Brasileira dos Atacados Farmacêuticos, e nesse momento eu vi que a nota fiscal seria alguma coisa muito boa e falei, acho que eu vou empreender, né? E criei uma empresa chamada CertPonto. Participando da nota fiscal eletrônica, fiz muitas amizades com o pessoal do governo e um dia recebi um conselho, disse, olha, isso vai se acabar, o governo vai assumir toda a distribuição das notas e o seu negócio vai se acabar. E tinha um amigo que havia trabalhado comigo na Bung, e um dia conversando, disse, olha, tem uma pessoa muito legal, queria que você conhecesse e tal. E ele se chama Anderson Grande. E marcamos em São Paulo, num barzinho de esquina. E sentamos para tomar cerveja e tal, e daqui a pouco o Anderson disse, olha, o que você gostaria de fazer? Eu queria construir um sistema usando mobilidade, né? Próprio para celulares, naquela época... Em 2011. 2011, né? Era novidade. Era novidade e tal. Eu também gostaria, mas obviamente já era vendedor, não era técnico mais. E acabamos se ajustando. Tem uma série de detalhes até chegar na CertPonto, mas transmiti num determinado momento para ele, dizer, Anderson, olha, me falaram isso, que eu tenho que arrumar outra coisa para fazer.
E o Anderson tinha trabalhado em Sorocaba tal, e conhecia uma pessoa e acabou, então, me apresentando a pessoa. Eu achei a ideia interessante. Ele me falava assim, olha, tem uma portaria nova do Ministério do Trabalho e Emprego que desvinculou a marcação de ponto daqueles equipamentos tradicionais, né? E agora pode ser marcada em qualquer equipamento, um notebook, um tablet, um celular. Puxa, muito legal, está de acordo com o que a gente tinha pensado. E começamos nessa história, né? E depois desfizemos a sociedade, e quando desfizemos, o Anderson já tinha uma participação, ajustamos a participação entre nós, e o Anderson começou, ele é o responsável praticamente pela parte técnica e pelo sucesso que a 7 tem, pela credibilidade que ela apresenta. Mas, no começo, acho que a minha grande participação na 7 foi que eu aprendi a vender, né, no PowerPoint. Eu era um vendedor de ideias, né? Outro dia teve uma reunião de confraternização da 7 eu disse, eu vou precisar falar alguma coisa, eu vou falar o quê? Olha, vim para cá lembrando do Martin Luther King, né, que falava que ele teve um sonho, né? E eu vou dizer que eu vendi um sonho. Porque eu fui para a IBM com PowerPoint, e era aquilo que existia, e me dei tão bem que o sujeito falou assim, olha, nós não estamos precisando disso agora, mas eu vou pegar seu cartão, pode deixar que eu vou te chamar daqui a um tempo. E passaram-se um ano e meio, mais ou menos, né? Até que um dia eu recebo um e-mail da IBM, disse, nossa, né? E lá fui eu, né? A partir daí saiu uma relação com isso. E é o que eu posso dizer, porque todo o mérito do que se tem hoje, o Anderson vai poder falar agora. Bom, eu agradeço, né, a parte do mérito, né, mas a gente sozinho não faz nada, né? E se não fosse a ajuda, né, um incentivo, o direcionamento do Sérgio no início, nós não estaríamos aqui nesse momento. Eu hoje, né, estou CEO da Certo Ponto. A minha trajetória na área de tecnologia iniciou recentemente, exatamente há 30 anos atrás, em 1994, ainda com linguagem Clipper. E o meu primeiro programinha, né, o pessoal da área de computação não gosta muito quando a gente fala de programinha, eu também não gosto, mas não é pejorativo. Foi um programa para gerenciar uma escola de inglês, uma unidade da FISC. Na época eu não tinha condições, né, financeiras, e aí eu cheguei para a dona e perguntei para ela se ela tinha algum sistema que gerenciava a escola. Ela disse não, então eu propus para ela, falei assim, olha, você me deixa estudar em troca de eu desenvolver um sistema? Olha só. Então ali já nascia a vontade de empreender, né? Empreender em tecnologia. Né? Empreender em tecnologia. Porque eu tinha percebido que sem o inglês eu não conseguiria avançar para o meu sonho, que naquela época era trabalhar na Microsoft ou no KD, eram empresas que eram referências naquela época, né? Digo que foi um casamento, porque eu terminei o curso 5 anos e ainda trabalhava para ela ainda na manutenção do sistema, mas aquilo ali me permitiu, de fato, ir embora do Brasil para o Canadá, né, buscar o meu sonho de trabalhar numa empresa de tecnologia de renome mundial, mas estando lá eu repensei alguns aspectos da vida e retornei. Eu já tinha terminado a minha formação, né, que é em ciência da computação, e ainda com aquela vontade de empreender, né, até que apareceu uma oportunidade de comprar uma padaria. Mas o que padaria tem a ver com tecnologia, né? Aparentemente nada, mas é por isso que nós estamos aqui hoje, por causa da padaria. Né? Na jornada de administração da padaria, com poucos recursos, eu precisava gerenciar o tempo, principalmente do padeiro que chegava de madrugada. Quando ele atrasava, né, comprometia a entrega do pão às 6 horas da manhã para os clientes. É uma padaria de bairro, né, então isso era complicado. E eu estava dormindo nessa hora, porque eu continuei na minha área de tecnologia, trabalhando, né, e empreendendo ali na área de panificação.
E eu criei um programa de ponto eletrônico Que te auxiliava. que quando ele atrasava, ele era o dedo duro. Ele mandava um SMS para mim na madrugada, eu acordava, e aí eu tinha condições de tomar uma ação antes que comprometesse ali a entrega das 6 horas, né? Bom, passou-se o tempo e aí encontrei o Sérgio através do nosso amigo em comum, né, lá em São Paulo, num barzinho, né, a história que ele já contou, e vamos empreender, vamos, numa época em que a legislação estava entrando em vigor, né? Então, a ideia ali e o momento, ela casou, né, para que a gente pegasse o início, né, de uma segunda fase. Eu digo segunda fase porque até então não havia nenhuma regulamentação em torno do ponto eletrônico. Então, durante esses 13 anos, né, que nós estamos juntos, a construção da CertPonto foi dia após dia, né? Aí o aprendizado, né, assim como o Sérgio veio da área de TI, né, foi para vendas, foi para administração de empresas, isso também aconteceu comigo nesses 14 anos. E hoje eu conduzo as operações da CertPonto. Que legal. É uma trajetória até virar uma referência no segmento. Então tem uma baita carreira por trás, né? Uma pessoa por trás, para hoje a gente chegar aqui. Tem uma história, né? Da padaria até aqui foram 16 anos. Olha Teve a ponto também que você era professor, né? Teve uma época que foi professor também da... Eu passei essa parte, mas eu tive uma experiência, né, acadêmica. Eu gosto da transferência de conhecimento, né? Gosto de ter esse contato. E lecionei nos cursos de ciência e computação, sistemas de informação, e curso de graduação e pós-graduação. Essa bagagem, né, de empreender, principalmente em segmentos diferentes. Aliás, eu vendia padaria falando que nunca mais eu ia ter empresa na minha vida. Aí ele veio com a ideia e falou, não, volta, vamos fazer. Que bom que hoje estamos aqui. Natanael, é difícil competir, mas a gente também quer conhecer um pouco da tua história. Quantos anos já de Intelbras? Como tem desempenhado hoje nessa função? Show de bola. Hoje estou como executivo de vendas de soluções e projetos, né? Mais voltado para o mercado varejista. Foi assim que eu conectei com a CertPonto, através das grandes redes de fast foods, né, brasileiras aí. Então, isso foi a nossa conexão. Estou há 11 anos praticamente na Intelbras. Também saí da cadeira técnica, também vim para o comercial. Então tem uma semelhança contigo também, né? A história se repete. A história se repete. E entrei na área comercial também, de lá não mais saí. Então, praticamente 6 anos na área comercial já, né? E gostando bastante. E essa conexão que é legal, né? E a gente começou no contato frequente com essa sinergia de clientes em comum, né? Grandes clientes. E estamos aqui hoje, né? Com parceiros aí de grandes soluções. A confiança começa aí, né? A partir de relações verdadeiras, sólidas. Porque eu costumo dizer para a equipe, né? Quando nós falamos nomes, né, de empresas grandes como a Intelbras, na maioria das vezes a gente enxerga a empresa. Só que são pessoas que estão lá. São pessoas que fazem as coisas acontecerem. E quando a gente constrói, né, essa relação sólida, a confiança vem por consequência, né? Isso que é o bacana. Isso aí. E quem está nos assistindo já está percebendo a sinergia, já foi impactado. Mas eu acho que é importante a gente contextualizar, né, do que a gente está falando, do desafio da gestão de ponto, de como é que mudou ali a legislação e como é que a gente se adaptou a isso. Traz um pouquinho de contexto para quem está assistindo, até para a gente conhecer esses bastidores aí da CertPonto. Sim, claro. Como eu disse, né, até 2009, quando foi publicado pela primeira vez a portaria 1510, ponto eletrônico sempre foi da forma como a maioria de nós visualiza, né? Um lugarzinho onde todo mundo passa lá e bate o cartão de ponto, né? E em 2009 o governo ele editou a portaria 1510, que ela foi muito debatida por 2 anos, né, pela forma como ela foi colocada. Até que em 2011 houve uma segunda legislação, que é a portaria 373. Enquanto a primeira ela regulamentava o uso de equipamentos para coleta das marcações de ponto, a segunda, a portaria 373, ela autorizava o uso de sistemas alternativos eletrônicos.
né? E aí entra a questão do software. É o momento em que a gente se conheceu e resolveu seguir ali a caminhada junto. Havia um pequeno senão na portaria, né? Ela passava a responsabilidade do resultado para os sindicatos. Havia necessariamente uma negociação com o sindicato. E uma época que eu lembro, vivi junto com o Anderson algumas vezes, né? Até participando de assembleias, no sentido de mostrar que era crível o sistema, era seguro, né? Até porque desde o começo nós criamos um processo que foi inovador, que foi a questão de ter a assinatura do ponto e a data colocada de uma forma segura, né? A data, isso trazia, a gente batia muito nisso nas conversas, porque deixava o trabalhador, as assembleias, os sindicatos seguros de que era alguma coisa que trazia dificuldade ou impossibilitava uma fraude. Eu chamo essa época de segunda fase, né, e hoje nós estamos na terceira, após a portaria 671, por quê? No primeiro momento não existiam regras, então dependia... Cada um fazia do seu jeito. Cada um fazia do seu jeito. No segundo momento, presença das portarias 1510 e 373, existiam-se regras bem definidas para o equipamento, mas para o software, é o que o Sérgio falou, né? Dependia de um entendimento, né, com os sindicatos, né, convenções e acordos. Então, não tinha a mesma liberdade, né, da primeira fase, né, mas ainda assim, cada um poderia... melhor, E eu lembro que nessa época, duas histórias, né, interessantes. A gente criou uma solução pensando muito na segurança. Mas não é só na segurança de tecnologia, segurança operacional, mas na segurança jurídica para todas as partes, para o empregador, para o trabalhador e também para certo ponto. Isso é muito importante. Numa época que software como serviço estava chegando, né, no Brasil principalmente. Então a gente, eu costumo falar que a gente chegou com um remédio antes da dor, porque numa primeira situação, eu estava numa empresa em Goiás, apresentei ali a certo ponto e disse assim, olha, um dos elementos é a transparência. Né? A ferramenta, ela permite que tanto o trabalhador quanto o empregador tenha acesso ali às marcações de ponto no mesmo momento. E aí veio a pergunta, mas ele visualiza as horas extras também? Eu falei, visualiza. Eu falei, não, então isso aí não serve para mim. Então aquele conceito de transparência não foi bem aceito nesse empregador. E num segundo, em relação à segurança jurídica que o Sérgio falou, depois de apresentar todos os benefícios, veio a pergunta, que legal, mas se você tirar, você cobra um pouquinho mais barato? Né? Então, é o remédio antes da dor. Numa época em que você se esforçava para criar um produto robusto, correto, né? Com toda essa questão de segurança e não era percebido. Né? Somente quando a gente começou a direcionar para empresas de grande porte, com grande volume de funcionários, que têm a dor, né, que são cobradas, que precisam de uma, não só eficiência operacional, né, mas de um compliance, aí a certo ponto ela teve um crescimento muito rápido. E agora, né, finalizando a contextualização do ponto de vista da legislação, né, do executivo, a portaria 671, ela foi publicada em novembro de 2021. Ela foi adiada uma vez, mas eu lembro que o jurídico de um dos clientes nossos, quando solicitou uma análise de aderência, né, na nova legislação, a gente já saiu com 90% de aderência. Então isso nos deixou muito felizes, né? O nível de adequação foi baixo. E essa terceira fase, ela é caracterizada pelo nivelamento.
daquilo que é segurança básica, né, a portaria veio nivelando, né, e abrindo possibilidades de aplicação de tecnologias de ponta, como a da Intelbras, especificamente, né, os terminais faciais. É isso que eu ia te perguntar, em que momento, né? Entendemos toda a trajetória para chegar até aqui, temos agora a dor, temos a solução que entrega, mas que momento a Intelbras, esse approach aconteceu e quais foram os pontos fortes, né, que pesaram para essa escolha? Dentre tantas soluções, né, escolher a solução Intelbras. Eu venho, né, trabalhando bastante o propósito da CertPonto, o propósito da marca, né, que a gente, como sócios fundadores, a gente criou essa marca, né? Então, uma marca que seja confiável, uma marca que seja inovadora, uma marca que seja prestativa e que gosta de criar um ambiente de colaboração. Essas são vozes da marca CertPonto, né? E a gente, buscando por parceiros, a gente encontrou na Intelbras todas essas vozes, né? Desde o primeiro contato com o Natanael, né, a gente já sentiu a confiança, né, na conversa, né? A gente tem esse feeling, né? Quando você tem a primeira conversa, você não sentiu muita firmeza, mas logo na primeira, né, a gente já se identificou, né? Talvez pelo Y, né, do mineiro, que nós somos mineiros, né? Mineiro se entende, né? Mas brincadeiras à parte, a gente identificou todas essas vozes, não só na pessoa do Natanael, como na equipe que ele colocou em contato com a gente. É uma equipe muito próxima. E, de novo, Intelbras, empresa grande, não vai dar muita atenção para a gente. E foi o oposto, né? A Intelbras, no tamanho que ela se mostrou próxima da gente em todo momento, né, Natanael? Os desafios, né, do início da integração, principalmente da integração das equipes técnicas, Exato, né, fazendo bate-bola, né? Foi um grande desafio, né? A gente começou no contato telefônico primeiro, né? Depois foi algumas reuniões online e chegou naquele momento, a gente é uma empresa grande, séria, o Anderson também é CertPonto, também é empresa séria, tem grandes clientes, né? O foco deles são grandes clientes. Falei, a gente tem que se tornar parceiro desses caras, né? Tem que ter essa sinergia. E teve um contato que essa approach da nossa equipe de engenharia com o time deles de engenharia, né? Aí que foi enviado o produto. Até agradecer o Leandro e o Douglas do nosso time de desenvolvimento, né? Que teve sincronia com a equipe da CertPonto em vários momentos, né? Porque o software da CertPonto entrega não só o ponto, mas tem uma solução por trás ali que depende muito do produto fazer todas aquelas adequações com o sistema deles, né? E foram várias trocas com a engenharia para customizar todos esses aspectos, né, para poder fazer uma solução robusta, né, que seja realmente séria. Até colocar no primeiro cliente como teste, de ter um resultado positivo, para ir assim, não, agora tá bacana, dá para a gente dar um próximo passo de realmente fazer uma venda, né, que aconteceu. Grandes redes de fast foods aí foram os primeiros, né, farmacêutico também teve essas vendas e esse foi o caminho, né, inicial ali. Sensacional. Bom ver que o Sempre Próximo funciona, é real, né? Então, pra gente, a experiência que vocês têm de campo, do que é preciso, né? E pra gente poder adequar o nosso hardware ao software, muito legal ver isso acontecendo na prática, viu? Então, quando eu digo, né, de prestatividade, né, consiste na forma como as pessoas daquela empresa se movimentam, né, de estar próxima do cliente, de ouvir as necessidades de cada um dos clientes para suprir as demandas por completo daquele cliente, né, se colocando como um parceiro nas grandes jornadas, né? Então, assim, o sempre perto, na CertPonto, é parceria nas grandes jornadas. Entendi. Né? Então, isso dá frutos, né? A gente estava comentando um pouquinho dos cases, dos benefícios, né, dessa parceria. Quiser trazer, contextualizar o pessoal também, acho que vale, né? sim. A gente está aposentando um papel e caneta, né? E que benefício a gente traz com essa modernização de um sistema que a gente usa todo dia e às vezes não percebe, né? São muitos.
né? Os benefícios são muitos. Vamos olhar pela ótica econômica, né? Aliás, vamos começar, acho que pelo mais importante, que é olhando pela nossa casa, que é o planeta Terra, né, que a gente vive, é o impacto ambiental. Através, né, do uso dos terminais faciais, aliás, isso foi muito debatido, foi muito questionado quando da portaria 1510 sobre a necessidade de impressão dos comprovantes, né, e a quantidade de árvores que são derrubadas, né, são mortas, para suprir a necessidade de comprovação, né, de dar uma garantia para o trabalhador, né, porque ele imprime aquele papelzinho e aquele papelzinho, se ele não perde, se ele não joga na lata de lixo que está debaixo do equipamento, se ele não perde a cor, né, serviria de comprovante para ele. Na teoria, sim. Numa época em que já existia tecnologia, né, para que fosse diferente. Então, a minha esposa costuma falar, né, ainda bem que as coisas evoluem, né, nem sempre evoluem, mas essa evoluiu e veio a portaria 1071, abriu espaço para o terminal facial, e o terminal facial ele atua, né, diretamente, aí já entrando na questão econômica, ele atua diretamente na redução de custos de manutenção. Eu diria dois grupos, né, de manutenção dos REPs tradicionais e também em materiais, né, que são as bobinas de papel, né, conjunto térmico, logística para distribuir as bobinas. É uma questão do custo do próprio relógio, né? O custo do relógio é um valor Custo alto. de aquisição A manutenção é bastante cara, né? Uma visita técnica em cima de um relógio desse, quando trava, e sempre trava, né? Eu já trabalhei na Intelbras nas antigas, lá na nossa fábrica em Minas Gerais, direto era manutenção, né? Você puxava o cupom, travava a máquina. a guilhotina travava. Exato, era bem comum, então esse custo era bem elevado. Nos REPs que ainda, os mais velhos e não tem contrato, o custo é mais elevado ainda. Então isso depende de empresa para empresa. Nós temos clientes que fizeram a substituição de algo em torno de 800 REPs por terminais faciais. Né? E assim, a redução anual só com a aquisição de bobina está na casa de R$200 mil. Só. Olha o impacto disso, né? Então, isso falando só de uma pecinha, né? Só da bobina. Imagina só a bobina. Toda do custo. então, se você tem o impacto ambiental, né, a quantidade de árvores, que, embora seja árvore de replantio, né, pelo menos teoricamente, né, você também tem um impacto econômico que se traduz em geração de emprego, né, se traduz em reinvestimento, né, pode se traduzir em uma série de outras coisas. Muito expressivo, muito expressivo. E ainda nessa linha de benefícios, a Covid, a pandemia, né, nos ensinou bastante sobre os aspectos de saúde. E nós temos clientes, né, que são são restaurantes, né, fast food, onde as pessoas marcam o ponto ali várias vezes ao dia. Então imagina a quantidade de sujeira, né, que não é compartilhada entre os funcionários. E com o facial, elimina isso por completo, elimina o toque. Mais um benefício muito importante, né? Para a área de saúde, para os funcionários. Né? Então, é um benefício que eu acho que é intangível. É difícil também você quantificar. da leitura também, né? Porque você está tomando na cozinha, tem questão não sei se a mão está engordurada, está com sujeira ali, não lê corretamente a biometria digital, que a gente está falando, né? Trabalhadores da construção civil, geralmente eles têm a digital prejudicada, né? E é uma dificuldade. E não só uma dificuldade para o funcionário em exercer o direito dele, né? Como também para o empregador, né? Porque quando ele não consegue fazer a marcação, isso tem que entrar em mecanismos de contingência, que aí vem fraude, vem custos operacionais, né? Que com o terminal facial, nos modelos que nós estamos, né, trabalhando,
existe ainda a opção de você ter o facial e a digital. Né? Então, você tem a contingência no próprio aparelho, você não tem custo adicional. Né? E isso é muito legal. Estou trabalhando com eles da linha dos nossos terminais faciais, na nossa linha de controle de acesso, os novos faciais da Intelbras da linha 3.000 e 5.000. Até os 5.000 pegando aquele apelo do modo marketing, né, com a display de 7 polegadas, né, toda essa sinergia até para aplicações futuras, né, que a CertPonto já está pensando até em aplicar novas soluções dentro da plataforma para usar ao máximo, né, o produto com essa tela dele também de tela maior, né. Exatamente. Funções. Mas o legal, né, o nivelamento que o uso do terminal facial faz. Porque você tem que marcar ponto todo dia, né? Aí você está lá naquele equipamento grande, antigo, né, feio. Que não é todo mundo que dá manutenção. Exatamente. Aí chega um terceirizado, um profissional. Como é que você marca ponto? Aí pega o celular dele, o meu é facial. Né? Você vai mexer com o sistema bancário, facial. Do governo, facial. No dia a dia dele. No dia a dia dele é facial. Aí ele chega lá para trabalhar, ainda é uma tecnologia antiga. Então, esse nivelamento, né, traz um ar de modernidade, um ar de tecnologia. É muito bacana, né? E tem também, a gente fala de tecnologias de mercado, nessas reuniões, várias reuniões com a CertPonto, com alguns clientes. Tem muito questionamento, questão do uso do celular. Isso. Né, para bater ponto. Muitos usam. Quando você vai o celular do próprio funcionário, se uma empresa a gente está tratando aí 3.000, 5.000 funcionários, legalmente é arriscado, né? Porque a empresa pode ser processada por estar usando um aparelho do funcionário e ainda a rede de dados do funcionário. Aí, teoricamente, para ficar legal, tem que pagar uma locação sobre aquele produto para o funcionário. E a gente está falando de taxa mensal de R$40, R$60. Parece prático, mas tem que levar tudo isso em consideração, né? 40, 60 multiplicado por 3.000, 5.000 funcionários, a gente está falando de... E margem de erro, né? Igual antes estava contando, né? Tem um cliente que estava com o celular... estava atrasado, desguardou o celular na mochila, falou que o celular tinha estragado para não bater o ponto, para não falar que estava atrasado. Dá várias brechas. Entendi. O custo é alto e dá várias brechas também para poder... Perde o controle, né? Perde o controle. O Natanael tocou num ponto muito importante, né? De o que é legal versus o lá na frente do judiciário. Então, você pode estar em compliance com a legislação, mas você ter problemas depois com o judiciário. Porque nós estamos falando, né, de direitos ali do trabalhador. Então, e de uma obrigação do empregador. O empregador, para cumprir com uma obrigação dele, ele vai usar, né, o equipamento do funcionário, né, o pacote de dados do funcionário, e ainda tem toda uma questão, né, de proteção aos dados, que é mais do que necessária. A gente está vendo aí no dia a dia a quantidade de roubo de dados e vazamento e prejuízo que são causados. Então, como que fica na cabeça, né, do judiciário, né, a segurança, né, dos dados pessoais do funcionário quando a companhia instala uma aplicação no celular pessoal dele? Exato. É legal as caixinhas que destravam, né? Eu respondo pelo mercado de varejo, a gente é muito comum a lidar com prevenções e perdas, né? Câmera de segurança, prevenções e perdas. Quando a gente começou com a CertPonto, ali no primeiro trimestre ainda, eu acho, do ano, né, que a gente começou os primeiros contatos, aí veio umas travas, que começou a conversa mais com RH, jurídico e TI. E para mim foi um aprendizado muito legal, né, sempre acostumado com câmera de segurança, alarme, controle de acesso, para controle de acesso, não para pontos. Então foi um aprendizado novo de negociar com esse pessoal, né, RH e jurídico. E você vê que atende os dois, né? O jurídico tem muita dor de funcionário que sai da empresa, sai magoada por alguma situação e entra com processo contra a empresa. E essa parte do ponto, questão de hora extra, questão de horário de almoço, dá muita margem para acontecer respaldo para ambas as partes, né? Situações. Né? A palavra para isso que você falou é múltiplos usos. Múltiplos usos do terminal facial, né? Você não pode usar, né, o mesmo equipamento, né, para controlar acesso e ponto, porque a legislação ela não permite isso. Exato.
Mas, no entanto, né, você pode usar o mesmo modelo para situações diferentes. Você falou em câmera, e eu pensei na câmara, né, que é o outro projeto que a gente está discutindo. Né, as empresas que têm câmaras frias, elas precisam fazer a gestão do tempo dos funcionários dentro das câmaras frias. Né? Isso é uma norma, é uma legislação, né, que obriga, né, que o empregador controle, né, o tempo do funcionário lá dentro, né, dessas câmaras frias. Ele precisa fazer uma pausa térmica depois de X tempo. Né? E não só isso, ele precisa usar os equipamentos de proteção individual. E ele também precisa marcar ponto. E a gente consegue, né, resolver as 3 equações, né, com, vamos falar, matar 3 coisas numa cajadada só, como diria, né? Verdade. Então, É legal essa parte da câmara fria, né? Pô, a gente está falando de várias oportunidades, né? Pega uma câmara fria de uma grande rede de supermercados, igual essas, as maiores do Brasil, pô, são 60, 100 funcionários dentro de uma câmara fria, né? Você controlar esses intervalos obrigatórios, né, de descanso, de pausas, né, é bem complicado. Então, o que me impressiona é isso, ver como é que um equipamento, né, com diversas funcionalidades, né, vão atender a diferentes públicos, né? Quem é do setor de uma farmácia, uma rede logística de restaurantes, aí a câmara fria, cada um tem sua peculiaridade, né? Cada um precisa sanar uma dor. Mas a gente pega um equipamento robusto que me dá suporte a desenvolver em cima disso, né? E traz um negócio contrário, quando a gente fala, pô, vou usar uma tecnologia maior, né? Quando você pega um smartphone, pega um celular mais potente, com mais resolução de câmera, com mais memória. Quando você vai para esse mercado, você acha que é uma solução mais cara, mas na verdade você tem uma economia muito grande. Então, além de ajudar o meio ambiente, além de ficar respaldado com situações de jurídico, né, de processos, tudo traz economia. A gente está falando de um terminal facial, 1/3 de um valor de aqueles antigos relógios. Mais economia de bobina, mais custo zero com manutenção, que raramente não vai dar manutenção, que não tem contato, né, só aproximação da face. Né? Então, tem todas essas... E eu acrescento a tecnologia embarcada no equipamento. Porque com a tecnologia, né, que a Intelbras embarcou no equipamento, nós conseguimos pegar o dado cru, que é a marcação de ponto, né, e analisar comportamento dos funcionários. Nós conseguimos identificar padrões em tempo real. Porque a tecnologia de comunicação, né, dos terminais faciais, ela é superior. Ela permite uma integração mais profunda, mais robusta entre software, né, da CertPonto e o equipamento da Intelbras. Carrega mais metadados, né? E isso aí vale ouro lá na ponta, né? É o que nos ajudou no começo, né? Porque no início da conversa o Andro teve algumas experiências com outros equipamentos, né? Então a gente no início da conversa também teve essa troca de informações assim, pô, mas será que o teu equipamento da Intelbras hoje, os faciais da linha SS, BioIT, será que vai resolver as minhas dores que eu tenho hoje, né? Então foi todo esse processo de customização ali para atender as necessidades da CertPonto também, né? Exatamente. A CertPonto ela vem crescendo, né, constantemente, e ela está formando uma rede gigantesca de terminais conectados, né, a ela, logicamente com a devido isolamento, devida segurança, né, e a gente precisa, né, de tecnologia para gerenciar esse crescimento, né, e isso, a tecnologia da Intelbras, ela é fenomenal. Que ótimo, para nós é um prazer, a gente está aqui para isso, né, Natanael, com todo o apoio, a gente tira muito proveito, né, quando a gente vê esse caso em campo rodando bem, e se precisar evoluir, a gente traz aqui internamente, desenvolve, para que casos como esse se tornem cada vez mais frequentes. Né? Sim, já trouxe alguns desafios aí pro Natanael e falou assim, isso aí você tem que falar lá em cima. Vamos fazer acontecer. É que negócio, né? A gente vai adquirindo confiança e a gente vai tendo coragem para alçar voos maiores. Né? Depositando expectativas, né, para lançar novas funções, novas funcionalidades ali. Estamos para isso, né? Estamos em parceria forte, querendo tudo isso, né? Esses desafios. Né? A gente gosta de desafio, né? Somos movidos por isso, né? Sem dúvida. Então vem coisa boa por aí, você já pôde ver, né?
Quer deixar uma forma do pessoal acompanhar o trabalho da Certo Ponto? Sim, a gente está presente em todas as redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, principalmente. Tem o nosso blog dentro do site da Certo Ponto, é só pesquisar no Google. Nós temos ali uma publicação constante de materiais que educam, né, trazem informação, conteúdo ali relevante, né, bem criterioso. O pessoal pode acessar e confiar nos materiais que estão ali. Se quiserem conhecer mais sobre a Certo Ponto, né, podem deixar lá um recado para a gente, né, que a gente vai ter o maior prazer em poder compartilhar a nossa experiência. Que legal, então vai ficar aí nos comentários, né, no campo abaixo, e parabenizo a operação de vocês aí, a referência, e obrigado por contar com a gente nesse desafio. A gente que agradece, e eu queria deixar uma mensagem importante no final, né, que eu sempre falo para as pessoas que trabalham lá comigo, principalmente na área técnica e desenvolvedores, né? Lá a gente hoje fala CERT, né? Lá na CERT é muito mais do que marcação de ponto, né? São pessoas que estão ali no fundo, no final. E a gente fala de qualidade de vida das pessoas. Na prática, se a gente não cuida, se a gente não tem critérios para os cálculos, para o código, aquele código doido que a gente escreve, e faz alguma conta errada, algum cálculo errado, a gente está influenciando na capacidade do funcionário de colocar comida na mesa, de pagar uma boa educação para o filho, né? Ou a gente está contribuindo para o fechamento de um negócio, de uma empresa. Então a gente precisa, né, como fornecedores, ter esse lado humano e não só, né, técnico, financeiro, na hora de ir para o mercado e de oferecer soluções. Então, isso a gente preza bastante, né? E eu enxerguei isso também nos produtos aí da Intelbras. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez, né? Agradeço a todos que estão aí dedicando tempo para nos ouvir, né? E com relação ao futuro, né? Quem sabe no próximo podcast a gente fala mais sobre as tecnologias que a gente está trazendo, né, Nathanael? Bastante coisa legal. Combinado. Bastante coisa bacana. Combinado. Quer deixar um recado, Nathanael, da nossa parte? Com certeza. Primeiramente, né, agradecer a presença do Sérgio e do Anderson. Um grande prazer receber vocês aqui na Intelbras hoje, né? Tem uma agenda amanhã ainda com vocês ali. E deixar um recado também para os nossos parceiros, né? A gente está muito pulverizado em muitas partes dentro dos clientes, mais voltado para a parte de segurança. E tem um leque gigante para a gente explorar com tecnologia e ajudar os clientes, né? A gente fala de parceria, uma via de mão dupla, né? Não tem de um lado só. E quando você consegue entregar uma solução para uma outra veia, para o RH, jurídico, TIC, com mais economia, com ajuda também para preservar o meio ambiente, sem emissão de papel. Então são grandes oportunidades que estão aí. Toda empresa tem essa necessidade, de pequena a grande empresa, né? Então é uma baita oportunidade para a gente poder trabalhar, né, dentro dos parceiros e clientes ali. E o Sérgio falou uma fala, né, a gente teve algumas reuniões com o Sérgio também, a parte de relacionamento, né, como é importante. A gente iniciou isso com um certo ponto, então foi criando um laço, né, e cada vez mais forte, já planejando o futuro, integrações, e só agradecer mesmo vocês dois. Eu não estou no dia a dia, faço parte do conselho e com alguma baixa frequência converso com o Anderson sobre o que está acontecendo. Mas eu vim aqui com prazer, porque desde o primeiro contato com o Nathanael e com a equipe, eu percebi a história de vida da gente nos dá muita experiência, nos dá experiência mesmo que a gente não queira. E eu vi, da mesma forma como lá atrás, vi uma excelente perspectiva para certo ponto, eu vejo da mesma forma hoje uma excelente perspectiva para essa parceria que se estabeleceu pelo trabalho dos dois, né? Então, eu venho para cá e participo desse evento com muita felicidade pelo que está acontecendo. Parabenizo o pessoal da Intelbras pelo aquilo que ela deixa transparecer, pelo aquilo que ela mostra, né? Isso para mim foi muito claro. Então, minha visita aqui está sendo muito satisfatória. Tenho certeza. Obrigado por nos receber. A recíproca é verdadeira. Ficamos muito gratos, né, por ter a presença dos senhores aqui. Então, Anderson, Sérgio, Nathanael, obrigado, enriqueceram essa nossa conversa.
Acho que impacta muita gente que está nos assistindo lá do outro lado e é só o começo de uma parceria de sucesso, né? O lado humano da tecnologia nessa conversa aqui, então a gente começa a dar nomes, né, para quem faz tudo acontecer. E você que está nos acompanhando e se interessou por esse conteúdo, então não deixe de participar. Está com a gente à mesa, né? Use o espaço aí abaixo dos comentários, deixe o seu like e continue ligado. A gente se vê no próximo episódio do podcast Soluções em Foco Intelbras. Tchau!